Boa noite, pessoal. Eu quero iniciar aqui parabenizando a todas as mães que estão conosco. Pensei demais essa semana na minha mãe, pensei demais essa semana nos dias das mães de antigamente e me trouxe tantas lembranças, me trouxe tantas coisas boas que era o que eu queria dividir com vocês hoje nessa live de reunião. Sabe, eu hoje já com 50 anos, né? A gente já com 50 anos, a gente olha para trás, eu acho que eu já não tenho mais o mesmo número de anos para frente do que eu já passei, né? Eu acho que eu não tenho mais 50 anos, eu brinco sempre que eu quero viver até 100 anos, mas não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Então, hoje a gente já tem às vezes mais passado do que futuro. E muitas pessoas nossas hoje aqui do Cenáculo, pessoas de mais idade, já começam a conviver com lembranças de toda uma vida. E essas lembranças são maravilhosas, mas ao mesmo tempo também essas lembranças nos trazem às vezes tristezas, nos trazem saudades, nos trazem dores, nos trazem momentos em que a gente também viveu situações difíceis, né? Mas eu pensei tanto essa semana na diferença que tem hoje os dias das mães para o dia das mães quando a gente era pequeno, quando a gente era criança. Eu olho hoje o dia das mães dos meus filhos, né? O que eles têm, o que eles recebem, o que a gente faz, e eu olho no dia das mães de quando a gente era criança e tem coisas muito incríveis que eu quero compartilhar com vocês hoje. Tem coisas muito diferentes. Hoje, com a tecnologia que nós temos, a gente consegue registrar muitas coisas, a gente consegue deixar registrado as coisas. Coisas que os nossos pais não conseguiram deixar registrados para nós, coisa que os nossos avós não conseguiram. A gente encontrar uma foto de um avô nosso, a gente encontrar uma imagem, alguma coisa de um bisavô, né? Porque naquele tempo não existia a tecnologia que nós temos hoje. Como a vida é efêmera, como a vida é rápida. Como nós realmente, a cada dia mais, nós devemos pensar em não deixar realmente de verdade, não deixarmos para amanhã aquilo que nós verdadeiramente podemos e devemos fazer hoje. A gente começou a perceber, pessoal, que nós verdadeiramente não temos tempo a perder. Nós verdadeiramente não temos o dia de amanhã. Sabe aquela coisa que a gente sempre falou, uma frase meio piegas e que é a maior verdade? Viva todo dia como se fosse o último, porque realmente em algum momento você vai acertar. Se você viver todo dia como se fosse o último, em algum momento você vai acertar e vai ser o último dia. E tu vai ter vivido de verdade o teu último dia. E hoje, né, nesse dia das mães, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. 6 anos e meio, meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos, né? 63, 64, 66, 67 e 69. 6 anos e 5 meses da minha irmã mais velha, eu nasci. 5 filhos em 6 anos e pouco. E passou só 50 anos, gente. Em 1970 nós tivemos uma Copa do Mundo. Quem é que me diz aí, quem é que lembra? Bota na telinha aí, interage comigo. Quem lembra qual era a musiquinha da Copa de 70? Em 1970, eu tinha 1 ano, né? Mas a gente ficou sabendo muito dessa história. Tinha uma musiquinha que foi feita para a seleção brasileira na Copa de 70, quando o Brasil foi tricampeão do mundo. A música era assim, ó. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Em 1970, pessoal, nós tínhamos 90 milhões de brasileiros. Nós tínhamos 90 milhões de pessoas no Brasil em 1970, tá? E a gente sabe de quando é o Brasil. O Brasil é do ano 1500. O Brasil é do ano 1500, né? Foi descoberto em 1500. E até 1970, são 470 anos. Então, de 1500 a 1970, passaram 470 anos, e em 470 anos, o Brasil tinha 90 milhões em ação. Pra frente, Brasil, salve a seleção. 470 anos, 90 milhões de pessoas. De 1970 a 2020, são 50 anos. De 1970 a 2020 são 50 anos. Quantos brasileiros nós somos hoje, pessoal?
210 milhões. Se hoje nós fôssemos cantar a musiquinha para uma Copa do Mundo, seria 210 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Ou seja, 470 anos o Brasil fez 90 milhões de pessoas. 470 anos o Brasil fez 90 milhões de pessoas. Agora, em 50 anos, o Brasil fez 120 milhões de pessoas. O que demorou 470 anos para fazer no Brasil, 90 milhões. Agora, em 50 anos, o Brasil fez 120 milhões de pessoas. E o que isso significa, pessoal? Nesse Dia das Mães de 2020, o que isso significa? Agora eu pergunto, quem é que tinha 4, 5, 6, 7 filhos? Ninguém tinha. Hoje, isso se tinha, mas quem é que tem hoje 4, 5, 6, 7 filhos? Hoje nós temos 1, 2, 3, no máximo, filhos. E eu lembro aqui, ó, por exemplo, né, o meu pai, da família do meu pai, pessoal, da família do meu pai. O meu pai, 5 filhos. A minha tia Maria, 10 filhos. Meu tio João, 4 filhos. E o meu tio Beno, né, padre, que não tem filho. Mas então veja, 3 irmãos, 19 filhos. Do lado da minha mãe, tio Olavo, 5 filhos. Tia Terezinha, 3 filhos. Tio Aloísio, 3 filhos. Tenho também uma tia por parte da mãe que não tem filhos. Então, com a mãe também, 4 irmãos, 16 filhos. Então, a média das famílias era de 4, de 5, de 6, de 7 filhos. E com tudo isso, nós tínhamos feito 90 milhões. E agora, em 2020, nós somos 210 milhões em ação. E isso, pessoal, é toda esse crescimento global que nós estamos percebendo, né? Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas no nosso mundo. E que incrível era as famílias há um tempo atrás. Quem tá na minha média de idade aí, o pessoal de anos 60, anos 70 aí, meus contemporâneos, vai lembrar. Por exemplo, eu durante muito tempo, o meu apelido foi Nenê, porque o nenê que nascia, ele tinha um apelido de Nenê, né? Nascia o primeiro, ele era o Nenê. Depois, quando nascia o segundo, o primeiro tinha o nome e o segundo era o Nenê. Quando nascia o terceiro, o primeiro e o segundo tinha nome, o terceiro era o Nenê. E eu, quando fui o quinto, meus 4 irmãos tinham nome e eu era o Nenê. Se tivesse nascido o sexto, o Nenê passaria a ser o sexto, porque a mãe não dava nem tempo de conhecer, de lembrar todos os nomes. E quantas mães até hoje, quando querem chamar um filho, chamam o nome de todos. A minha mãe queria me chamar Fernanda, ela chamava Paulinho, Sérgio, Fernando, né? Os pais, as mães que hoje, quando querem chamar um filho, chamam o nome de todos os outros até conseguir acertar. Nós, às vezes, é a mesma coisa. E o interessante, pessoal, os filhos muitas vezes querem saber e fazem aquela competição para saber quem é o filho preferido. Todo mundo parece que todo filho tem uma bobagem no coração. Ah, eu acho que a mãe gosta mais desse, eu acho que o pai gosta mais daquele, a mãe gosta mais daquele outro, é o filho preferido. Muita gente que diz que o nenê da casa é sempre o filho preferido. E eu digo para vocês, qual é o filho preferido da mãe? O filho preferido da mãe é aquele que está doente, até que ele sare. É aquele filho que está ausente, até que ele volte. É aquele filho que está com problema, até que o problema esteja resolvido. Esse é o filho preferido da mãe, porque nenhuma mãe tem filhos preferidos. Mas quantas vezes os filhos têm essa, entre aspas, essa bobagem de querer saber, a mãe gosta mais, ela sempre gostou mais desse, ela sempre gostou mais daquele. Aí começa, pessoal, as bobagens, aí começa a baixa autoestima, aí começa os complexos de inferioridade que as pessoas têm. Quando elas começam a querer medir, o que a mãe ama mais ou o que a mãe ama menos, isso é uma bobagem, pessoal.
As mães amam todos os filhos igual, né? Mas a gente começa com as bobagens de filho. Ah, eu acho que a minha mãe gosta mais daquele. Ela sempre foi o filhinho preferido. Eu sempre achava que a minha irmã era a filha preferida, sabe por quê? Porque a minha irmã tinha bronquite asmática, então estava sempre com aquele Aerolim spray, ela estava sempre passando mal, ela estava sempre sem ar, e a minha mãe tinha que dar muito mais cuidado para ela, porque eu não tinha problema, meus outros irmãos também não tinham. Mas em algum momento da minha vida eu pensei, puxa, minha mãe gosta mais da minha irmã porque ela está mais com ela. Não, é porque a minha irmã precisava mais da presença da mãe. E a mãe é o que, pessoal? A mãe é aquele algodão entre os cristais. Eu sempre me lembro assim, ó. Eu penso hoje na minha mãe, né? Minha mãe agora, maio é um mês muito especial para mim, né? Sempre é o maio, Dia das Mães. E a minha mãe também fazia aniversário em maio. Ela fazia aniversário dia 28 de maio. Ela era de 1937. E a mãe sempre foi o quê? O algodão entre os cristais, né? Porque o que a mãe faz? A mãe faz aquele meio de campo. O filho quer pedir uma coisa para o pai, o que ele diz? Mãe, vai lá e pede para o pai, porque parece que o pai é mais duro para atender. Então a mãe prepara o meio de campo, ela prepara o ambiente, né? E quantas vezes o programa já está todo feito, já está todo resolvido, até que a mãe vai e diz para o pai, ele pode ir? Não, já está tudo organizado. Mas o pai parece que tem aquele desejo, que ele tem que dar, ele tem que ser autoridade, ele tem que dizer o sim. Mas a mãe com os filhos já articularam tudo. E eu me lembro tão maravilhosamente, pessoal, da minha mãe. E isso, quantas mães das nossas mães foram assim? Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 filhos. E a minha mãe ainda, meu pai era advogado, a minha mãe ainda era secretária do meu pai. De manhã cedo, arrumava os 5 para ir para o colégio. Pão para todo mundo, Nescau para todo mundo, café para todo mundo, organizava tudo, o pessoal ia para o colégio, ela ia para o escritório do meu pai, chegava em casa correndo, fazia almoço para 7 pessoas, depois de tarde ia para o escritório de noite, de novo, e de noite, ao invés dela ter um tempo para descansar, para espichar as pernas, imagina, dar banho em 5 filhos, organizar a casa, lavar louça, lavar roupa, arrumar tudo. Então as mães, pessoal, aquelas mães que muitas vezes a gente não valoriza, são aquelas que têm 3 turnos de trabalho. E que nós, homens, nós pais, muitas vezes ainda achamos que deveria estar nos servindo, deveria estar fazendo ainda mais coisas por nós. E essa semana, quando eu pensei tanto na minha mãe, quando eu lembrei tanto dela, quantas coisas que ela fez pra gente, eu pensei assim, meu Deus, quantas vezes, né, que certamente a minha mãe chorou lá. Chorou no cantinho em silêncio. Porque imagina, o mundo está nas costas dela. O mundo está nas costas dela. Ela tem que gerenciar tudo, ela tem que organizar tudo. E todo mundo sabe, quem já perdeu a mãe, né? Quem já perdeu a mãe sabe. Parece que quando a mãe morre, cai o pilar central da casa. E por isso, pessoal, hoje, nesse dia de reunião, do Dia das Mães, eu vou passar o tempo todo fazendo apelo para quem tem a sua mãe, para quem pode ter a alegria de ter a sua mãe, que não perca nenhuma possibilidade. Hoje é o 4º Dia das Mães que eu não tenho a minha mãe mais. E olha, eu daria qualquer coisa que eu tivesse, eu daria para poder hoje simplesmente ter ido dar um abraço nela no Dia das Mães. E quantas vezes, enquanto ela estava viva, muitas vezes, por outros motivos, ou por outros programas, ou por outras coisas, eu não aproveitei essa oportunidade. Então, você que tem a sua mãe, você que está me escutando, você que é mãe, aproveite as oportunidades que tem. E eu hoje penso, né? Hoje com 1 filho, com 2 filhos, eu lembro naquele tempo, pessoal, né? Eu quero dizer uma coisa, lembrar isso aqui, ó. Ia fazer almoço, era almoço para 7. Ia fazer janta, era janta para 7. Lavar louça, era louça de 7. É 7 pratos, é 7 copos, é 7 conjuntos de talheres, é panela, imagina a quantidade de panela de coisas para alimentar 7 pessoas. E hoje, às vezes a gente precisa lavar uma loucinha, um pratinho, uma colher.
e faz birra, né? E faz briga. E quando nós íamos assistir a televisão, pessoal, isso é uma das coisas que eu tenho mais lembrança, uma coisa fantástica. Porque imagina um sofá onde tem que sentar 7 pessoas para assistir uma televisão. 7 pessoas sentadas, eu nunca me esqueço, o pai e a mãe ficavam no meio ali, as meninas do lado da mãe, os meninos do lado do pai. E aí, para quem não viveu esse tempo, não vai entender o que eu vou dizer, mas a televisão, pessoal, ela chegou aí pelos anos 70, 70 e poucos, nossa, ali pelos 80 mesmo, que teve TV aí colorida, nem pensar. Mas quando nós íamos assistir a televisão, pessoal, nós tínhamos 5, 6 canais de televisão. E para trocar o canal era assim uma tecla, fazia tá, 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 tá. Não tinha controle remoto, não existia controle remoto. E quem comandava o programa era o pai que decidia qual era o programa que ia assistir. Só tinha TV, a 12, o 12, o 10, o 7, o 5, o 4, o 2, né? O 12 era Globo, o 10 era Bandeirantes, o 7 era TVE, ou TV Cultura, o 5 era SBT, o 4 era Manchete, ou Pampa, e a 2 era Guaíba, era o que tinha. Hoje, pessoal, eu sempre digo, nós tínhamos 7 pessoas e uma TV. Nós tínhamos 7 pessoas e uma TV. E a TV era ligada ou desligada quando o pai quisesse. Se ele dissesse, tá desligado, tá desligado. Quando o pai dizia, ou quando a mãe dizia, agora é hora de dormir, bom, é hora de dormir, todo mundo foi pro quarto. Se não consegue dormir, mas vai ficar no quarto, deitado, de luz apagada, esperando o sono chegar. Porque no outro dia de manhã todo mundo levantava na hora e todo mundo ia fazer as suas tarefas, as suas atividades. O pessoal não sabe disso, mas tinha uma antena externa que a gente ficava virando até que conseguisse encontrar a melhor imagem. E quando eu conseguia encontrar a melhor imagem, tinha uma antena interna, botava um bombril em cima, ou então ficava com uma taquara mexendo a antena externa para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Nós tínhamos 7 pessoas e uma TV. Hoje as casas têm 4 pessoas e tem 6 TV. Tem a TV da sala, que até ninguém liga. Ou então, se a sala é perto da cozinha, daí liga enquanto tá almoçando, tomando um café, alguma coisa. Né? Porque tem a TVzinha na cozinha, tem a TV no quarto do casal, tem a TV no quarto de um filho, no quarto do outro filho. E aí aqueles 7 que se reuniam num grande sofá, hoje muitas vezes não se encontram mais dentro da casa. E por que eu estou dizendo isso, mamães? Porque é aí que nós vamos perdendo o controle dos nossos filhos, é aí que nós vamos perdendo a referência em relação à educação dos nossos filhos. Porque quem nos educava eram as mães. Quando a TV era preto e branco, colocava um papel celofane na frente para colorir. Né? Ou então comprava um acrílico colorido e botava na frente. Eu me lembro que uma vez a gente tinha um acrílico verde, porque a gente gostava de jogar futebol, gostava de olhar futebol, e daí o campo ficava verde, só que todos os jogadores ficavam verdes também. Era sempre jogo do Juventude com o Palmeiras, porque todos os jogadores eram verdes, parecia um jogo de marcianos. Mas, gente, isso era o máximo que nós tínhamos nas nossas casas, quando o Dia das Mães era comemorado há tanto tempo atrás. Sabe qual era o maior gesto de amor que uma mãe dava para um filho? Sábado ela fazia pão de casa, fazia cuca no forno, e um gesto de amor que ela fazia de manhã era cortar um pão de casa dessa grossura, passar em cima uma chimia, né? Aqui na colônia se diz uma chimia ou uma geleia, com uma nata em cima, com um copo de Nescau do lado, leitinho frio ou leitinho quente, ou uma taça de café. Hoje, pessoal, quais são as demonstrações que as mães precisam dar de amor para os filhos para que eles estejam satisfeitos? O que uma mãe precisa fazer hoje? Quais são as mil formas que ela precisa, a música que ela precisa dançar para que os filhos estejam satisfeitos? Né? Porque reclamam da comida, reclamam de tudo, reclamam do sofá, reclamam do celular, reclamam. Ai, se a gente reclamasse de alguma coisa naquele tempo.
Quando o pai ia tirar uma cestinha depois do almoço, pessoal, ninguém na casa piava. Tinha 5, 6, 7 pessoas na casa e não se ouvia um suspiro, porque a mãe dizia: vocês agora façam silêncio porque o pai está descansando. Hoje, pessoal, se o pai quiser dar uma descansadinha depois do almoço, se o filho estiver fazendo isso, estiver fazendo aquilo, é capaz de passar por cima do pai e não tá nem aí. Eu não sei se vocês lembram, mas nos dias das mães de antigamente, quando os pais iam tomar chimarrão, os filhos não tomavam chimarrão, os filhos não recebiam chimarrão, porque o chimarrão era coisa para os adultos. Os filhos não se metiam nas conversas dos adultos, os adultos estavam conversando e os filhos ficavam à margem, porque agora era uma conversa de adultos. Hoje, pessoal, quantas vezes os filhos se metem no assunto, se metem e fazem birra do lado e reclamam, incomodam e bate pé, porque quer atenção, e o pai e a mãe não conseguem mais conversar, não conseguem mais receber ninguém, porque falta simplesmente aquela educação de que cada coisa seja feita no seu momento, no seu lugar. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Eu pensei muito essa semana nos dias das mães que nós tínhamos. E nosso carinho pro Dia das Mães, o nosso presente maior mesmo era conseguir estar todo mundo junto, família reunida, né? E quando ia na casa de um parente, quando ia almoçar na casa de um primo, tudo mais. Aí o que tinha, pessoal? Aquelas mesas cheias com 8, com 10, com 20, com 30 pessoas e todo mundo comia, todo mundo festejava aquilo, nós passávamos os dias juntos. Era nesse dia, muitas vezes, que a gente tomava refrigerante, que era uma gasosa. Nossa, a gente lembrava desse dia porque aquele dia eu tinha podido tomar uma gasosa. Então a gasosa tinha um gosto maravilhoso, porque eu só tomava uma vez, 2, 3 vezes por ano, ou era no Kerp, ou era numa grande festa dessas. Hoje, pessoal, quando é que a gente consegue ter uma reunião de família com 7, 8, com 10 pessoas? E o que é feito nessa reunião de família com 7, com 8, 10 pessoas? Cada um está no seu celular, ninguém mais conversa, ninguém mais sabe de ninguém, ou então quando se reúne é para falar mal um da vida do outro. Uma outra coisa que me chama muito a atenção do nosso tempo antigo, dos dias das mães antigo, nós partilhávamos tudo, né, pessoal? Agora eu quero imaginar como vai ser depois dessa pandemia, se nós já vivíamos uma era tão individual, se nós já vivíamos uma era tão egoísta, tão individualista, como vai ser depois dessa pandemia? Porque agora a pandemia nos orienta, você tem que ter a sua toalha, o seu talher, o seu garfo, o seu copo, o seu prato, não partilhe mais nada. É o que nos orienta. E nós que já vivíamos uma geração de filhos individualistas, egocêntricos, egoístas, agora vão ter entre aspas, uma desculpa médica para que cada vez mais ninguém possa partilhar nada com ninguém. Eu até 14, 15 anos nunca usei uma roupa que eu tivesse ganhado. A minha irmã usava, meu outro irmão usava, meu outro irmão usava, minha outra irmã usava. Se a roupa aguentasse de quinta mão, daí eu ia usar também. Hoje, se um irmão pega o sapato do outro, se um irmão pega alguma coisa que é do outro. Comecei a trabalhar e o meu primeiro salário, eu fui comprar uma calça jeans nova na loja, que eu paguei em 6 vezes. E que eu digo para vocês, pessoal, que eu brinco assim, nunca fumei, nunca bebi e tal, isso aí tá fora da minha praia, mas aquele dia eu voltei para casa cheirando a calça, porque eu nunca tinha sentido o cheiro de uma calça nova. Eu tinha pena de lavar ela, porque eu nunca tinha sentido aquele cheiro de calça nova. E assim, ó, cheirando aquele cheirinho de roupa nova. Por quê? Porque a gente sempre tinha que usar as roupas dos outros. Nós éramos felizes e não sabíamos. Nós não tínhamos esse número de pessoas depressivas, nós não tínhamos esse número de pessoas ansiosas, nós não tínhamos esse número de pessoas desesperadas, com pensamentos
terríveis, porque a nossa vida era simples, a nossa vida era de partilhar, era de aproveitar cada dia, viver cada dia. Quando rasgava uma roupa nossa, quando rasgava uma calça, a gente fazia um remendo no joelho, ou a gente... porque tinha que continuar andando com aquela calça. E a maior vergonha que a gente tinha era quando uma calça estava remendada, ou quando uma calça estava rasgada. Ou então quando uma calça estava curta, né? Quando ficava, eu digo, ficava quen-quen. Quando a calça ficava, a canela, tu crescia mais do que a calça que tu tinha ganho do teu irmão e tu ficava com as canelas para fora. E hoje, pessoal, qual é a situação? A gente compra a calça rasgada já, né? A gente compra a calça até meia canela na loja. A gente já compra a calça desfiada, rasgada. Eu sempre digo, que pena que quando a gente era criança, a moda não era como é hoje. Porque a gente poderia andar tranquilamente com as nossas calças rasgadas ou com as nossas calças pela meia canela. E o lanche para a escola, pessoal? Quem é que tinha dinheiro para comprar um sonho, um cachorro-quente ou um refrigerante na escola? Eu não sei vocês, mas a minha mãe sempre fazia. Daquele pão que ela fazia no sábado ou no domingo, aquilo já era o nosso lanche para a semana inteira. Ela pegava 2 pães, colocava dentro chimia nata, ou colocava, quando dava, um salame, um queijo, e fechava, e enrolava naquele papel de pão, ela enrolava aquele lanche, e a gente ia comer na escola, pessoal. E aí sabe o que a gente fazia de vergonha do lanche que a gente tinha? A gente ia se esconder lá num cantinho, no outro lado, o barzinho era para cá, onde as pessoas que tinham mais condições iam comprar os seus lanches, a gente corria lá para o outro lado para comer o nosso pão de casa, porque a gente, naquela época, tinha vergonha disso. Como era bom os dias das mães, antigamente. As nossas brincadeiras, pessoal. O que acontece? As famílias eram muito grandes, então os vizinhos também tinham muitos filhos. Isso em 10 minutos, tu dava um assobio na rua, tu juntava 7, 8, 10, 15 crianças para brincar. Brincar de esconder, brincar de pega-pega, brincar de taco, né? Ou então a gente fazia os nossos carrinhos de lomba para descer por aí, ou então quando era mesmo no interior, a gente pegava aquelas folhas daquelas árvores, daquelas palmeiras, aquelas folhas duras, e aquilo virava uma canoa e a gente saía empurrando as pessoas lomba abaixo, e aquilo era uma felicidade, aquilo era uma alegria. O que acontecia, pessoal? Quando era verão, quando era horário de verão, nós andávamos até 9, 10, 11 horas da noite na rua. A nossa mãe tinha que começar a gritar, sei lá, às 9, às 10, às 11 horas, porque não tinha violência, porque era tudo uma amizade, porque era tudo uma alegria. E tinha uma outra diferença fantástica. As ruas, como não eram calçadas, como não eram asfaltadas, a gente brincava de esconder, atravessando a rua de um lado para o outro, não tinha perigo nenhum. Aquele monte de criança brincando de esconder em cima de árvores. Uma vez eu caí da árvore, quebrei a clavícula, porque eu estava escondido em cima da árvore. Só que tem uma coisa, pessoal. Hoje, os nossos filhos, a gente se entristece às vezes porque os nossos filhos, por que não puderam brincar desse jeito? Primeiro, porque não tinha na rua um monte de criança para brincar. Segundo, porque é uma violência terrível que foi criada. Terceiro, porque as ruas asfaltadas, carro passando a cada minuto, como é que vai atravessar a rua de um lado para o outro, gente? Na época, a gente pensa que na época, graças a Deus, tinha os anjos da guarda das crianças, porque a gente caía, a gente se arrebentava, meu Deus, caía de tudo que era jeito e chegava em casa vivo. Hoje, muitas vezes os nossos filhos não puderam viver isso. Como não tinha muitas construções, pessoal, nos dias das mães, antigamente, o que tinha? Cada esquina, cada bairro, cada canto tinha um campinho, um desmatado, um campo onde tudo virava campo de futebol, onde tudo era jogo, onde se podia correr, onde se brincava de tudo.
Hoje, muitas vezes, aquilo que a nossa mãe dizia, pelo amor de Deus, vem para casa às 9, às 10. Hoje a gente muitas vezes tem que dizer para os nossos filhos, pelo amor de Deus, sai de casa. Vai ver o sol, vai pegar um sol. Larga esse videogame, larga esse celular, sai de dentro de casa, vai ver o sol, vai ver a rua, vai tomar um sol. Porque a gente muitas vezes, né, enjaulou os nossos filhos. Outra coisa, quem é professor aqui que está me escutando, que difícil é hoje dar aula, que difícil é hoje manter a educação, manter o respeito dentro de uma sala de aula. E por que isso, pessoal? Por quê? Porque como as crianças não têm mais irmãos, né, elas não saem de casa. Eu, pessoal, com meus 2 irmãos mais velhos, quando eu incomodava em casa, os meus 2 irmãos já me davam uns tapas na orelha, já me davam uns para-te-quieto. Eu brinco sempre, eu já saía de casa apanhado, eu não precisava ir para a escola para brigar. Eu não precisava ir para a escola para medir força, morder alguém, obrigar alguém, porque é normal nessa coisa da juventude, nessa coisa da infância, você, né, querer medir força, isso é normal, faz parte do crescimento, mas acontece que você em casa já tomava um pau dos teus irmãos ou dos teus amiguinhos da rua mesmo, ninguém precisava ir para a escola brigar. Hoje, como eles não têm ninguém em casa para brigar, vão para a escola para brigar, para morder, para se chutar, não tem mais respeito. Outra coisa que a nossa mãe fazia, quando ela queria bater na gente, ela pegava lá uma varinha, alguma coisa, mas quando é que ela ia conseguir pegar a gente na corrida? Jamais, né? A gente corria, dava a volta ao redor da casa, dava a volta ao redor da árvore, a nossa mãe desesperada, querendo nos pegar, e quando ela muitas vezes sentava no chão e às vezes começava a chorar. Por quê? Porque ela queria dar um para-te-quieto na gente e a gente não respeitava. E daí a mãe dizia o quê? Espera o teu pai chegar. Em casa de noite a gente conversa. E aí o nosso desespero começava quando a gente queria ver se realmente a mãe ia contar para o pai aquilo que a gente tinha feito. E eu aprendi uma coisa, pessoal. A minha mãe muitas vezes fez nós termos reuniões em casa, na família. Muitas vezes a mãe chegava de noite, num certo momento, e dizia, agora nós vamos fazer uma mesa redonda. Eu me lembro de muitas vezes, eu e os meus irmãos sentados com o pai e com a mãe, onde cada um tinha que se propor a melhorar em tantas coisas. Cada um podia colocar um pouquinho aonde que o outro estava passando um pouco do seu limite. E cada um tinha que fazer o seu propósito de melhorar. E ali se criava essa consciência social, essa consciência de sociedade, onde você tem que fazer parte de uma sociedade, onde você tem que dar alguma coisa, você não vai só receber, você não vai ser um sanguessuga, um chupa-sangue, onde você quer receber tudo e você não tem compromisso nenhum. E isso era fantástico, e eu nunca me esqueço que nós, como 5 filhos, assim como 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira era o dia da minha irmã mais velha, terça-feira da outro irmão, o meu dia era sexta-feira. Sexta-feira era o dia que eu tinha que manter a casa arrumada. Então você começa a aprender a trabalhar numa sociedade, você começa a fazer parte. E você começa a perceber que você também tem as suas funções, as suas obrigações. E hoje, queridas mamães que estão aqui nessa live me escutando, quantas mamães, quantas de nós, o filho chega em casa da escola, joga a mochila no chão, joga tudo pelo chão, e a mãe, a escrava, a Isaura, sai recolhendo, em vez de dizer para o filho, pegue a mochila do chão e leve para o seu quarto. E o filho começa a aprender que ele pode fazer do jeito que ele quiser, porque a mamãe vai estar o tempo inteiro arrumando o que ele deveria estar fazendo. Quantas vezes a gente não partilha o que os filhos já podem fazer desde 4, desde 5, desde 6, desde 7, desde 8, desde 10 anos? Gente,
várias tarefinhas, os filhos já podem, precisam e devem fazer, para que as mães possam ter também o seu momento de lazer, o seu momento de tranquilidade, o seu momento até de ócio, de poder ficar um pouco sem fazer nada. E eu sempre digo, né? A nossa mãe nos ensinava a fazer as coisas, a nossa mãe nos mandava fazer as coisas, o pai ajudava na educação ali, né? O pai era aquela referência, e aí nós podíamos também de vez em quando ver com que a mãe também pudesse ter o seu momento de lazer, o seu momento de também. Agora, as mães que não ensinam seus filhos a fazer as coisas vão passar o tempo todo depois da vida correndo atrás dos seus filhos para saber onde eles estão e o que eles estão fazendo, sem descansar de verdade. E quando chegava a hora de ir para a praia, hein? Quando conseguia alugar uma casinha na praia, alguma coisa, para passar uns 4, 5 dias. Eu não sei se vocês eram assim também, mas sabe o que a minha mãe fazia? Ela ia no mercado, gente. Diziam que na praia as coisas eram muito mais caras. A gente saía de casa com o carro lotado de fruta, de verdura, de comida, de alimento. A gente já ia para a praia, não tinha um lugar. Se furasse o pneu do carro, até tirar todas as frutas e verduras que tinha atrás, nossa, nós tínhamos perdido a 3, 4, 5 horas na freeway. E os presentes. Dia das Crianças. Sabe o que nós ganhávamos? Uma caixinha assim de Mentex e gauchinho, que na época era, que hoje é o Bibs, né? Então a gente ganhava de Dia das Crianças um potinho de Bibs hoje, com um Frigels, uma coisa dessas aí. Era o Dia das Crianças. Na Páscoa a gente ganhava ovos pintados, ovos cozidos, né? Rapadura feita em casa, dentro daquela cenourinha, aquele amendoim, aquele cri-cri. E um chocolatinho pequeno. No Natal, 5 filhos, ganhava um presente. Eu nunca me esqueço, uma vez que o pai comprou uma bicicleta para os 5. E aí aquela história, meu Deus, e agora quem anda de bicicleta, né? E nós andávamos de verdade, os 5 na bicicleta, porque quem é que ia começar a andar? Quem é que ia deixar para o outro a vez de andar? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu não estou dizendo que o nosso tempo era melhor, eu não estou dizendo que o tempo de hoje está errado. Mas se nós nos lembrarmos daquelas coisas que na infância nos fizeram ser muito felizes, nós poderemos tentar repetir algumas coisas, isso, na educação dos nossos filhos hoje, desta sociedade nova que está aí, dessa sociedade tecnológica que está à nossa frente. Nós ansiávamos pelas coisas, cada conquista nossa era uma glória, era uma delícia, era um espetáculo, cada coisinha que nós ganhávamos, a gente dava valor. Pessoal, eu ganhei 2 carrinhos de ferro na minha vida. Um azul e um vermelhinho. Eu tenho eles até hoje guardados. 2. E o que nós comíamos? Feijão, arroz, aipim, massa feita em casa, a massa que a mãe fazia, frutas colhidas nos fundos de casa, nas bergamoteiras, nos caquizeiros, nas laranjeiras, leite que nós comprávamos dos vizinhos ali, os tambos de leite. E nunca me esqueço, o pai tinha nos fundos também plantação de cana-de-açúcar, e a nossa sobremesa era cana-de-açúcar. O pai descascava aquelas canas de açúcar e cortava aquilo ali, e nós ficávamos mastigando. Aí alguém vai dizer, tá, Petri, mas então nós vamos voltar ao que era antes? Não tem mais como nós voltarmos ao que era antes. Nós nunca mais voltaremos a como era antes, como era o Dia das Mães há tantos anos atrás. Não tem como. Mas os valores, os princípios e aquilo que nós como filhos recebemos de nossos pais há tanto tempo atrás, é muito bom que de vez em quando a gente consiga olhar para isso e repensar nisso e para tentar imitar ao máximo isso, passando esses valores para os nossos filhos.
Ah, mas não é mais assim hoje, mudou tudo, o mundo evoluiu. Não, eu não acho que o mundo evoluiu, eu acho que o mundo involuiu. Eu acho que os seres humanos involuíram, eles não evoluíram. Eles evoluíram tecnicamente, eles evoluíram cientificamente, eles evoluíram no conhecimento das coisas. Mas em princípios, em valores, em emoções, em espiritualidade, o ser humano involuiu. A gente hoje vive superficialmente. A gente não se aprofunda em mais nada. A gente lê alguma coisa, acha que já sabe aquilo. A gente hoje no Facebook, qualquer assunto que coloca, a gente já se acha catedrático em dar uma opinião sem ter conhecimento nenhum de nada. Nossos filhos são rasos, não se aprofundam em mais nada. Na escola, passar de ano era a nossa obrigação. Não tinha essa de, eu vou rodar, não vou estudar, não. Simplesmente faça as suas obrigações, cumpra com os seus deveres. Como é que nós vemos hoje os filhos? Tem uma cartilha cheia de direitos, e quando quer falar de qualquer dever, não tem mais ninguém, né? É uma reflexão muito profunda que nós precisamos fazer. Para que a gente possa realmente perceber que é possível sim construir uma nova, velha geração. É possível construir sim uma nova sociedade, é possível construir novos filhos. Quando nos perguntam que mundo vocês estão deixando para os seus filhos, não. Que filhos nós estamos deixando para o nosso mundo. A gente, quando tinha uma doença, ou para evitar doença, preventivamente, a gente tomava uma coisa chamada bálsamo alemão. Nas feridas, a mãe passava mertiolate. E o mertiolate ardia pra caramba, era terrível. Agora, curava. O bálsamo alemão era horrível, né? Tinha que tomar umas gotinhas assim dentro de uma colher com um monte de açúcar para conseguir engolir aquilo. Tu peidava aquele bálsamo alemão uma semana, o fedor daquilo. Só que tinha uma coisa, aquilo curava. A nossa mãe nos dava isso porque curava. Hoje, pessoal, para dar qualquer remedinho para as crianças, tudo tem que ter tutti-frutti, tudo tem que ter sabor bom, para a criança não achar ruim. Claro, ela não acha ruim, mas aquilo não cura. Como é que diz? Remédios amargos para problemas sérios. A minha mãe conviveu 18 anos com o câncer, não adiantava, 18 anos convivendo com o câncer, não adiantava dar água com aspirina ou suquinho para ela. Não, tinha que fazer quimioterapia, tinha que fazer radioterapia. Isso significa o quê, pessoal? Nós temos que reaprender de novo que a nossa vida tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza, tem momentos de dor, sim. Tem momentos de dificuldade, sim. Tem momentos de grandes provações. E a gente tem que se fortalecer para quando chegar os momentos das provações. Quando a gente tinha piolho, né, o pai ou a mãe levava nós para os fundos de casa e praticamente cortava os cabelos de todo mundo. Era o único jeito de acabar com os piolhos, com 5 crianças cabeludas dentro de casa. Outra coisa fantástica, né, pessoal? Fotografias, nós não tínhamos fotografias. Né? Eu tenho às vezes procurado as minhas fotografias de criança, de jovem, né? E as pouquinhas que a gente tem, a gente guarda com todo carinho. E hoje, né, os filhos têm 1 milhão de fotografias e, na verdade, num quadrinho mesmo, a gente não tem nenhuma. Por quê? Porque são tantos momentos que a gente quer gerenciar que não consegue. E eu quero lembrar uma coisa, pessoal. Na nossa vida, os nossos pais nos ensinaram isso, as nossas mães nos ensinaram isso. Tem momentos da nossa vida em que nós vivemos marcos, nós temos marcos na nossa vida. O nascimento nosso é um marco. Depois nós temos um marco de sermos criança, depois nós temos uma primeira Eucaristia, nós temos uma crisma, nós vamos para a escolinha, nós vamos para um ensino fundamental, nós vamos tendo marcos referenciais, onde nós vamos evoluindo, onde nós vamos crescendo, vamos para o ensino médio, do ensino médio nós vamos para uma faculdade, aí nós já temos que ajudar na casa, nós temos que ajudar nas tarefas do lar, nós temos que ajudar, inclusive, a
gerenciar as coisas, precisa falar com os filhos sobre tudo, precisa falar com os filhos a realidade da vida. E eu hoje, quando essa semana toda eu lembrei tanto da minha mãe, e lembrei de tudo isso, pessoal. Lembrei de tudo isso. E lembrei disso com muita esperança. Com muita, muita, muita esperança. Porque é o que eu digo às vezes, né? Experimente começar hoje. Experimente começar hoje a fazer as coisas corretamente. Daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai ter os bons resultados daquilo que você plantou. E educar, pessoal, eu nunca me esqueço quando a minha mãe dizia tantas vezes, educar é muito trabalhoso, meu Deus, e ela dizia, se eu soubesse que ia ser assim, meu Deus, 5 filhos, e a minha mãe quantas vezes, durante inclusive o seu momento de doença, ela dizia, meu Deus, eu sou tão feliz com toda a minha vida, mas quantas coisas eu vivi, que trabalho que eu passei para educar os filhos. Porque educar filho, pessoal, dá muito trabalho. Não dá para educar os filhos sem passar trabalho. Não tem que dizer, eu não tenho mais o que dizer, eu não sei mais o que dizer, eu não consigo mais, eu abandonei, eu larguei de mão os meus filhos. Quantas vezes eu, quando fui diretor de escola, vinha pais que diziam para mim, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, eu larguei de mão, por favor, façam alguma coisa por ele, onde o pai e a mãe não conseguem mais gerenciar os seus filhos. É porque em algum momento, algum marco referencial da vida, os pais deixaram escapar. E quero lembrar uma coisa, né, pessoal? Hoje nós temos só 1, 2 filhos. E passamos o maior trabalho para educá-los. E eu quero dizer, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas o que aconteceu? Qual era a diferença básica da mãe de antigamente para a mãe de hoje? A mãe de antigamente estava em casa e era ela que educava os filhos. A mãe de hoje está onde? Está trabalhando. Saiu de casa. Quem educa os nossos filhos hoje não são os pais, não são as mães. Quem educa os nossos filhos hoje são as mães, os profs da creche, da escola. E por isso, nós temos que conhecer as pessoas da escola do nosso filho. Nós temos que conhecer quem são, nós temos que saber o que é ensinado ali. Nós temos que participar das reuniões de pais, que muitas vezes nas escolas, reunião de pais vira reunião de mães, porque só as mães vão e os pais não vão. Então hoje, pessoal, nesse Dia das Mães, nesse dia que nós, de tantas formas, homenageamos as mães, a gente quer parabenizar a quem é mãe, a gente quer parabenizar a quem tem mãe. E o normal dessa vida é que um dia a gente devolva a nossa mãe para Deus, né? Que eu até digo às vezes que a gente diz, eu perdi a mãe. E eu quero lembrar, né, pessoal, a gente não tem como perder ninguém, porque ninguém é nosso. Nós não somos propriedade de ninguém e ninguém é propriedade nossa. É assim que muitas vezes maridos acham que a mulher é sua propriedade, inclusive acham que podem tirar a vida da mulher, porque acham que a mulher é sua propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém. As nossas mães também não são nossa propriedade. Nossos filhos também não são nossa propriedade. Nossos filhos nós geramos, Deus nos dá a eles, porque Deus dá para nós a oportunidade de sermos melhores com os nossos filhos. Deus nos dá os pais para que a gente possa aprender, quando ter os nossos filhos, a educar os nossos filhos melhor. Mas muitas vezes, nós, os filhos, já devolvemos a nossa mãe para Deus. E eu me solidarizo com aqueles filhos que já devolveram suas mães a Deus nesse Dia das Mães. E eu sou um deles, a minha mãe faz 3 anos e meio que faleceu, que voltou para junto de Deus. Mas principalmente hoje, pessoal, nós pensamos naqueles que já devolveram seus filhos para Deus. Com mais tempo de vida, menos tempo de vida, em algum momento tiveram que devolver para Deus
né? Aquilo que não é o natural, né, da vida, que é as mães devolverem os seus filhos para Deus. Porém, nunca nos esqueçamos que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. E para Deus não existe essa contagem cronológica, ele viveu 10 anos, 5 anos, 100 anos. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Para Deus, nós somos uma vida. A nossa vida é essa. E leve o tempo que levar, passe o tempo que passar, essa vida foi uma vida que foi um grande projeto do amor de Deus para nós. Então, parabéns a todas as mães. E o calendário do ano é tão bom, né? Nós temos um tempo para tudo. Todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia dos filhos, todo dia é Natal, todo dia é Páscoa, todo dia é outono, todo dia é verão, todo dia é primavera, todo dia é tudo na nossa vida, todo dia é tudo, né? Mas como é bom quando a gente tem umas datas assim que nos fazem pensar verdadeiramente em cada situação. E esse final de semana nós pensamos em nossas mães. Essa semana toda eu lembrei muito da minha mãe, e cada um que hoje pôde estar com a sua mãe, eu também parabenizo, mas eu tenho a minha mãe muito aqui no meu coração. Eu tenho ela todos os dias comigo, né? Todos os dias eu converso com ela, todos os dias eu pergunto alguma coisa para ela, todos os dias eu compartilho as minhas alegrias com ela, e até mesmo muitas vezes eu choro com ela. A espiritualidade entra pela orelha, a espiritualidade entra pelos olhos, a espiritualidade entra pelo coração. A espiritualidade vem da mente, que a gente estuda alguma coisa, que a gente escuta alguma coisa, que a gente coloca na nossa mente, mas que se não passar para o nosso coração, e a gente diz que a maior distância que existe no mundo é entre a nossa cabeça e o nosso coração. Não adianta a gente ter um monte de coisas na cabeça se no nosso coração estiver vazio. A maior distância entre dois pontos na vida de uma pessoa é entre a sua cabeça e o seu coração. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Assim como a gente come todos os dias e enche, né, o nosso corpo de alimento, o nosso coração e a nossa mente precisam de alimento. E você, meu irmão, minha irmã, que tem a mãe ainda junto, não perca. Nós vamos ter, sei lá, Dia das Mães, 50, 60, 70 dias das mães para passar com a nossa mãe. Mas quando a gente é criança, a gente nem lembra disso. Então, talvez de verdade, a gente vai ter 30, 40, 50 anos, 50 dias das mães para passar com as mães. Hoje passou mais um. Que Deus abençoe você e que o ano que vem consiga de novo passar o Dia das Mães. Porque chega um dia que a nossa mãe vai, e aí a gente já não sabe mais o outro Dia das Mães, já poderá ser o primeiro daqueles que a gente começa a contar. Esse já foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º Dia das Mães, sem a minha mãe. Obrigado. Sintam-se, as mamães especialmente, sintam-se abraçadas, tá? Sintam-se beijadas. E eu quero terminar rezando 3 Ave-Marias pelas nossas mães. E a primeira Ave Maria a gente reza em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria a gente reza em honra ao Deus Jesus Cristo que nos salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a terceira Ave Maria a gente reza em honra ao Deus Espírito Santo, que nos santifica a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Quem esteve com a gente, obrigado de coração. Feliz Dia das Mães para vocês e para suas mães. As lives ficam gravadas e a gente vai construindo a nossa história, né? Não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção divina e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, se deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida.